Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o nosso podcast também pelas redes sociais, você que está no TikTok, Instagram, Facebook, né? Você que está aqui na tela da RBA TV, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Estamos chegando aí na sua casa com o Papo Sustentável ODS na Prática. Ao meu lado o Jean e temos um atleta aqui, né? Um professor, né? Já apareceu muitas e muitas vezes aqui na tela da RBA TV falando sobre esporte. Hoje vamos falar sobre educação e tecnologia, né, Jean? É isso, eu quero agradecer mais uma vez e dizer ao professor Pablo, doutor na área, eu sei que está conhecido na área do badminton, as pessoas já estão falando, mas ele é meu professor, eu vi ele na TV outra vez, mas hoje ele vem trazer da academia, né, da sua função também dentro da UDESC, na área de ciência da computação, que é o doutorado, junto à faculdade de engenharia de software, né, professor? Então, é uma área que eu, como professor também na área do ensino médio, assim, os alunos se empolgam muito, mas aí quando eu falo, olha, mas tu gosta de matemática, tem que aprender a fazer umas continhas, porque isso não vai adiantar só, é claro que isso é desenvolvido. Daí ele já se assusta um pouco, mas é entender que nós temos aqui no Alto Vale, na Unidade, eu acho que é sistemas de informação, o Instituto Federal também tem... Computação, ciência da computação. Ciência da computação. Então essa área está muito bem servida Sim. aqui na região e é uma área extremamente em crescimento, né? Agora também concorrida, não dá para ficar mais ou menos. Então, professor, nos fala um pouquinho desse projeto que a UDESC tem proporcionado junto à comunidade para inserir aí as crianças, né? Isso não seja um projeto de inclusão também, um projeto de impacto social. Como que ele tem se desenvolvido, como tem atendido a comunidade, principalmente as mais vulneráveis? Então, te agradeço pela presença, fala um pouquinho do projeto. Muito bem, eu que agradeço, Celo, Jean, é um prazer estar aqui. E então, a gente já trabalha, na verdade, com essa área de tecnologia e educação juntas, né, principalmente para crianças, já há mais de 10 anos na UDESC. Então a gente vem aí com um conjunto de projetos acontecendo, desde de aulas de robótica para crianças, aulas de pensamento computacional, programação, e não só para crianças, né? A gente acaba também envolvendo a parte de formação de professores, idas nas escolas, para fazer com que realmente a tecnologia ela chegue de forma mais efetiva para todos. Porque quando a gente fala em tecnologia, é isso que você falou, né? Muitas vezes as pessoas têm o olhar do uso da tecnologia, né? Mas será que é suficiente, né? É importante a gente saber usar a tecnologia até para um futuro, para o trabalho, para tudo mais. Mas será que não é importante também a gente conhecer como funciona a tecnologia? Eu sempre brinco nas minhas palestras que eu dou e tudo mais que talvez nós sejamos a primeira geração de todas, desde que a humanidade existe, que usa uma ferramenta todos os dias e não sabe como ela funciona. É verdade. Que é o celular. Mas eu sei como funciona. Não, você sabe usar o celular. Mas como é que ele funciona? Como é que um computador realmente funciona? Como é que funcionam os softwares, os aplicativos, a comunicação, a internet? Como é que eu tiro uma foto, te mando e em um segundo chega no teu celular? Como que funciona esse processo? Então, a tecnologia é muito mais do que o uso da tecnologia, né? E essa é a ideia dos nossos projetos, nosso programa de extensão hoje, que visa, então, trazer um pouco disso para as crianças, e mais ainda, né? Esse ano de 2026 é um marco bastante importante, porque o MEC trouxe a exigência da inclusão da computação na educação básica. Então, existe um complemento da BNCC, né, que é a lei, o documento que rege a educação no Brasil, que rege, então, como incluir a computação na educação básica. E aí, quando a gente fala em computação, de novo, não é somente o uso da tecnologia, é entender como ela funciona e, mais do que isso, são princípios, né, são conceitos que a gente usa na computação, mas que, por exemplo, para as crianças que hoje desde o pré, elas exigem no currículo, desde o pré já a computação, são atividades que são relacionadas ao que a gente usa na computação, mas que são desenvolvidas no papel.
Com o objetivo o quê? De desenvolver o pensamento lógico-matemático, raciocínio lógico, resolução de problemas. Então, que não necessariamente vai ter relação direta com a tecnologia, mas tem relação o quê? Com as outras disciplinas, com resolução de problemas do dia a dia. Então, é um desenvolvimento, né, de habilidades. Incrível isso. E o Jean falou, e a gente tem um problema aqui quando falamos em indústria, porque a gente não tem como escoar a nossa produção por conta da 470, né? Então, E há um tempo atrás falou-se muito que o Alto Vale poderia ser o Vale do Silício, né? Temos empresas de tecnologia como que a gente vai alimentar essas empresas de tecnologia se não for através da universidade, através da educação, né? Então a gente precisa formar e entender a tecnologia. Eu me lembro na época da escola, a gente tinha aula no 486 ali, né? Sistema operacional, né? DOS, as caixinhas, DOS fácil. E depois passou, olha, vamos ensinar a escrever no Word. Mas como é que estava aquela página ali dentro, né? Sim. Como é que chegou a esse ponto? Olha, né? Marcelo, o que você falou, o meu primeiro salário, assim, que ganhei meu dinheiro e guardei, eu nunca me esqueço, eu fiz um curso de computação. Você tem o braço? Não, tô brincando. Foi em cima aqui naquela esquina da Recop ali, tinha no segundo andar uma empresa que assim, me fez provocar, e aí onde que eu quero te fazer uma pergunta, quando você fala assim, não é só usar, porque quando eu conheço esse copo, como ele foi feito, eu posso propor uma melhoria. Exatamente. Agora, se eu não sei como então nós vamos entregar cidadãos formados, né, que foram inseridos de maneira correta à tecnologia, para que eles criem esse pensamento e possam propor evoluções e melhorias, nesse sentido. Perfeito. E eu acho que são dois vieses além, inclusive, né? Tem essa questão do próprio trabalho, da economia, que você, conhecendo, você pode gerar valor agregado, você pode propor coisas novas, você pode trabalhar com isso, né? E não ser simplesmente um mero usuário. Existe uma pesquisadora de São Paulo que eu gosto muito de uma frase dela, que ela fala o seguinte, que utilizar a tecnologia e não saber como ela funciona, não saber criar tecnologia, não saber programar, não saber realmente como ela funciona, é como se a gente soubesse ler, mas não soubesse escrever. Então, nessa relação. Incrível. E então, é isso aí. É muito importante a gente saber. E tem um outro lado também, né? Hoje a gente fala de tecnologia, obviamente, como coisas positivas, mas tem um lado negativo também. Ótimo. Né? Tem um lado negativo também, que a gente sabe que o excesso das telas, da tecnologia, elas também são prejudiciais, e hoje a gente está quase que numa pandemia, né, de questões relacionadas ao mau uso da tecnologia. E você conhecer como ela funciona e entender como é que os algoritmos são feitos, o porquê que aquilo aparece para mim só algo que eu gosto, porquê que aquilo me retroalimenta, né? Fazendo com que meus hormônios ali sejam retroalimentados, com que eu tenha vontade de ver cada vez mais. Se eu conheço como isso funciona, eu também consigo me policiar, né? E consigo ter uma análise crítica em cima disso. Não vou virar uma marionete desse sistema que muitas vezes é feito justamente para nos viciar, para fazer a gente consumir, obviamente. Né? E aí, aspas, críticas sim, mas estratégia, né? Então, assim, por trás tiveram pessoas que estudaram se eu vou passar o dedinho assim, se eu vou passar assim, onde é que conecta. De que forma que aparece, que cor que é a melhor. Me induz a fazer a compra por impulso, tem um reloginho ali, está acabando. Então, se eu sei que existe uma estratégia, como foi isso, porque tem uma função, eu acabo sendo não um usuário passivo, meramente. E aí, então, quando insere isso na educação, acho que tem essas palavrinhas novas, ludopatia, nomofobia, que são esses vícios da tecnologia. Como é que vocês conseguem trazer esse equilíbrio? Porque até para reeducar nós, pais, né? Porque, vamos dar o celular, que momento? Vamos deixar usar o Instagram em que momento na vida dos filhos? Porque lá atrás tem gente pensando para coisa boa, mas tem gente pensando para coisa ruim. Sim. Perfeito, ótima pergunta. Eu vou dar um exemplo da parceria que a gente está fazendo hoje com a Prefeitura Municipal de Ibirama.
Então, com a exigência da inclusão da BNCC, hoje são 3 pilares que são exigidos. E aí, nesses pilares que dá para trabalhar. O pensamento computacional, que é esse de criar essas habilidades que a gente usa na computação. Né? São várias habilidades que não necessariamente a gente precisa usar um computador, um dispositivo. A gente realmente resolver problemas, aprender a resolver problemas, aprender a ter um raciocínio lógico matemático mais apurado. E os 2 outros é o mundo digital e a cultura digital. E aí entra muito dessa questão. O que é a cultura digital? É você entender o impacto da tecnologia na sociedade, no uso da tecnologia. Então a gente trabalha muito com as crianças isso, né? Então hoje com a prefeitura a gente fez uma parceria onde os alunos da rede municipal, todos os alunos dos 4º anos de todas as escolas de Ibirama fazem aulas de robótica na universidade. Mas, além disso, a gente tem um programa de formação de professores, de acompanhamento, de assessoria, né, para explicar para eles, para ajudá-los a que tipo de atividade que dá para fazer. Interdisciplinar. Sim, né? Interdisciplinar. Hoje existe Ibirama optou por fazer um componente curricular específico, então hoje existe um componente curricular específico, mas é opcional, existem vários municípios que fazem de forma interdisciplinar, né, ou transdisciplinar, enfim, como queira chamar. Mas com esse objetivo. Então a cultura digital ela traz essas reflexões, né, do uso da tecnologia, quais os limites, o que é importante. Então até a própria ODS, né, a ODS, a OMS, desculpe, a Organização Mundial da Saúde, ela traz alguns limites hoje já estudados, né, da quantidade de horas de tela. A União Europeia agora, né, vai restringir então o acesso de menores à rede social. Exatamente. Teve países que na época do boom da tecnologia colocaram tablets em todas as salas, só como exemplo da Suécia. O pessoal está voltando, né? Então, voltando atrás, porque não é esse o caminho. Né? Não é só usar tecnologia por usar tecnologia. Né? E a gente perde algumas coisas. Mas o legal disso é que a computação, apesar do nome computação, né? Então, como eu falei, do pré ao 5º ano, ela traz praticamente todas as atividades desplugadas, que a gente chama, que são sem uso de dispositivos. E com isso ela resgata muitas coisas. Resgata jogos, resgata atividades ao ar livre, resgata coisas que já eram feitas, né, mas que aos poucos acabam escrever né, fazer atividades em equipe, em grupo, mas por trás desenvolvendo habilidades que são também usadas na computação. Né? E onde que entra aí? Que aqui essa é uma preocupação, porque todas as profissões, eu acredito, serão afetadas pela IA. Então, já são, né? Já são. Né? Acho que é fato, né? Se saber, não já saber... tem telemarketing, já tem tudo, você está recebendo aqui, a tua conta está vindo ali, né? Como que a gente também já nesse trabalho vai reeducando esses jovens para não também ficarem dependentes, porque o receio é que ChatGPT e outras aí para fazer trabalho, para não pensar, para não... Sim. Sabe, o Fórum Econômico Mundial trouxe lá as competências do século e falou resolução de problemas. Daí ele acha que é botar no chat e resolver. Então, a gente vive num momento bem crucial, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela avançou exponencialmente, né? Isso, a tecnologia muito rápido. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Para que também a gente não deixe de fomentar o nosso cognitivo, né? As nossas resoluções. E a gente tem feito de forma similar, né? Eu faço bastante palestras nas escolas sobre o tema e justamente trazendo, até uma das minhas palestras, desmistificando a IA. Justamente para trazer essa questão até que ponto que eu posso acreditar na IA, até como que eu uso, o que ela pode me fornecer e como ela funciona, de novo. Porque você precisa entender que é um prompt de comando. Então, se o teu prompt for bom, você vai ter uma boa resposta. Agora, se o teu prompt for ruim, meia boca... Exatamente. E aí vem a questão assim, mas por que eu vou estudar português agora? Pois é. Não, peraí, se você não souber escrever bem... Aí ela vai entender, né? Vai entender. Justamente. Nosso tempo está terminando aqui, passa muito voando, mas eu queria que o professor, Pablo, resumisse em poucos segundos o que o senhor espera da tecnologia, o que o senhor vê aí daqui a 20 anos aqui no Alto Vale. Cara, se eu soubesse essa pergunta, eu ficaria rico. A pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse essa resposta, eu ficaria rico, né? Mas o que o senhor imagina? Bom,
eu acho, é bem um achismo, porque assim, como foi falado, é exponencial. Sim. Então, assim, você pensa 20 anos atrás... A gente pensava em carros voadores, né? E tudo mais, né? Ao mesmo tempo que a gente pensava em coisas que não aconteceram, outras coisas muito mais, né? Como a inteligência artificial, hoje, né? Foi um boom, assim, de 3 anos que foi muito rápido. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter com muito mais... eu acho que a internet das coisas vai evoluir muito mais, né? Essa interconectividade entre as coisas, né? Eu acho que isso é uma tendência. Casa inteligente. Exatamente. Eu acho que isso, né, não só a casa, mas eu acho que tudo com muita interconectividade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai ter que dar uns passos para trás em algumas coisas, porque senão a gente não vai encontrar esse equilíbrio. Então, hoje a gente já percebe isso. Né? Se a gente não começa a limitar, se a gente não começa a refletir sobre o uso de... então eu acho que vai chegar um momento que a gente vai chegar, não, peraí, a gente vai ter que frear algumas coisas para que o ser humano consiga se desenvolver também junto, né? E não só a tecnologia, não fique dependente da tecnologia. Mas é uma pergunta muito difícil de responder. Aquela famosa frase do jogador de futebol: na beira do precipício, e aí eu resolvi e dei o primeiro passo. Já, a gente tem que ir embora. Temos que ir embora, mas olha, obrigado mais uma vez, professor. Eu me lembrei de uma frase, ensejando a tua fala aqui, que é do Alvin Toffler, se não me engano, que ele fala do que temos que aprender, reaprender e desaprender. Então, acho que alguns passos atrás, né, o que vamos ter que desaprender, que não nos ajudou, o que temos que voltar a fazer que a gente fazia que era tão bom, inclusive alguns valores, né, nas relações e tal, para a gente poder evoluir como humanidade. Então, muito obrigado. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição. Passou voando, né? Mais um. O papo é bom assim, né? É assim. Gente, então você que está aí em casa, aproveita para curtir, comentar, compartilhar, manda aí no grupo da família, né? Para a gente poder divulgar esse papo importante aqui, ODS na prática, papo sustentável, para poder pegar essas ideias aqui e também aplicar em casa, né? Perfeito. Vamos embora então? Bora. Para a próxima, daí daqui um tempinho nós estamos de volta. Então tá. Até na semana que vem. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, obrigado, professor, né? Seja sempre bem-vindo aqui à nossa emissora. A gente se encontra na semana que vem. Cuide-se bem.